Olá, meu nome é Fabiola e eu sou aluna bolsista pelo PIBIC Fundação Araucária Unioeste e hoje eu vou falar sobre o meu trabalho, avaliação de fatores que influenciam no crescimento in vitro de Lactobacillus ceuteri suplementado com frutoligosacarídeos. E esse trabalho tem de autores, além de mim, Tatiane Nagaki, Paula Roder, Alexandre Mahler, sob orientação da professora Marina Kadawaki. Eu sou aluna da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, do Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas de Cascavel. Bom, então vamos começar a apresentação falando sobre o que são os prebióticos. Eles são oligosacarídeos não digeríveis pelo organismo, dentre os quais destacam-se os frutoligosacarídeos, também chamados de FOS, que são o foco desse estudo. Então, os FOS, eles são principalmente as fibras, como a gente observa na figura 1, que são obtidas através da alimentação principalmente. Então, sobre a estrutura química dos FOS, a gente tem três principais tipos, que seriam a questose, na figura A, a anistose B e frutofuranose unistose C. A questose ela é formada por uma molécula de sacarose com uma frutose. A anistose é uma sacarose com duas frutoses e a frutofuranose unistose é uma sacarose com três frutoses. E essa adição de moléculas de frutose à sacarose é mediada pela enzima frutosiltransferase. Então, falando sobre os prebióticos, eles estimulam seletivamente o crescimento dos probióticos, isso é, as bactérias ácido-láticas, presentes no trato gastrointestinal. Como a gente observa na figura 3, os principais probióticos a gente vai ter os lactobacilos, que foram usados como estudo, os lactococos, propionibactério, entre outros, como a gente observa na figura. E os probióticos, eles compõem a microbiota intestinal e eles têm um papel muito importante para manter uma microbiota saudável e auxiliam na prevenção de doenças tanto intestinais quanto extraintestinais, como, por exemplo, obesidade, problemas cardiovasculares e câncer de colo. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar fatores que influenciam no crescimento in vitro de Lactobacillus ceuteri, suplementados com frutoligosacarídeos, obtidos enzimaticamente através de sacarose com frutosiltransferase de Aspergillus aculeatus. Então, falando sobre os nossos materiais e métodos, a ativação das bactérias ela foi feita por meio da obtenção de L. reuteri liofilizado comercialmente. Posteriormente, ele foi ativado em tubos com 1 ml de meio mRS contendo glicose e depois incubados por 16 horas em jarra de anaerobiose a 37 graus Celsius. Depois disso, a gente fez uma avaliação da viabilidade celular por meio de diluição seriada e, por último, a gente fez uma leitura em espectrofotômetro a 600 nanômetros. Depois, a gente fez a síntese enzimática de FOS a partir da sacarose utilizando a frutosiltransferase. Para isso, a gente usou a frutosiltransferase de Aspergillus aculeatus e essa foi diluída com sacarose a 60% em uma solução de tampão de acetato de sódio em pH 5,5. Com isso, a gente fez uma produção de FOS com FTase a 55 graus por 24 horas. E por último, falando sobre a influência de diferentes concentrações de inóculo e fonte de carbono no cultivo de L. reuteri, em placas de cultivo, cada poço foram adicionadas 200 microlitros de meio mRS, suplementados com fonte de carbono, FOS ou glicose, com mais 50 microlitros de inóculo e, por último, 50 microlitros de óleo mineral. Depois, eles foram incubados em jarra de anaerobiose a 37 graus por 24 horas e, posteriormente, foi feita a leitura em espectrofotômetro a 600 nanômetros nos tempos de 0, 4, 8, 12 e 24 horas. E, por último, para a dosagem de consumo, foi feita a dosagem de açúcar redutor pelo método de Miller. Quanto aos resultados obtidos no trabalho, analisando a influência das diferentes concentrações de inóculo no crescimento do L. reuteri em meio mRS sintético suplementado com glicose, na figura A, a gente observa o crescimento do L. reuteri. Então, a gente pode observar que, independente da concentração de inóculo, que variou de 0,200 a 0,400 em absorvância de DO 600, a gente teve um perfil de crescimento muito semelhante. Então, a gente vê um crescimento exponencial até 8 horas de cultivo, que foi seguido de fase estacionária, possivelmente pela falta de fonte de carbono. Quanto ao perfil de consumo da glicose, exemplificado na figura B, a gente observa que, independente da concentração de inóculo, a glicose foi praticamente exaurida com 12 horas de cultivo. Analisando agora a influência das diferentes concentrações de fonte de carbono, isso é, glicose e FOS, no crescimento do L. reuteri,
Na figura A, a gente observa a influência da glicose e na figura B, a gente nota o FOS. Então, podemos observar um perfil de crescimento do L-reuteri muito parecido em todas as concentrações, que foram de 0,5% até 2%. Então, a gente teve um crescimento exponencial entre 8 e 12 horas, tanto com glicose quanto com FOS, com posterior declínio. E analisando o crescimento bacteriano no meio com FOS, a gente teve um resultado melhor, com 2%, que teve um crescimento elevado, mas comparando os meios com glicose e com FOS, nota-se que no meio com glicose teve um crescimento muito superior, que foi praticamente o dobro daquele observado com FOS. Isso sugere a preferência do L-reuteri por açúcares menores, isso é, monossacarídeos, como a glicose, o que justifica seu maior crescimento nesse meio. Então, com base nos resultados obtidos, observamos que o FOS obtido enzimaticamente a partir da sacarose com a frutasiltransferase, ele exibiu um bom crescimento de L-reuteri em meio MRS suplementado com fonte de carbono, e apesar do crescimento superior com a glicose, o perfil de crescimento do L-reuteri foi muito parecido com os dois. Então, isso indica um papel muito promissor do FOS como um prebiótico no cultivo in vitro dessa cepa de lactobacillus. Então, por fim, gostaria de agradecer à Fundação Araucária e Unioeste pela bolsa e pelo auxílio financeiro. Muito obrigada.